estejam muito bem. Bom, eu sou a Aline, sou psicóloga da Oficina da Memória do projeto Trilhando Longevidade Ativa. Projeto esse financiado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso através da Destinação Solidária Ambev, executado aqui pelo Lar de Fátima. Bom, trouxe uma atividade para vocês hoje que vai trabalhar o nosso raciocínio lógico e a nossa memória a longo prazo, né? Essa memória a longo prazo, eu gosto muito de trazer atividades voltadas a ela, porque uma vez trabalhada, quanto mais estimulada, mais o nosso cérebro tende a se adaptar e a nos esforçar. Errei, Victor, corta. Não. Essa atividade que trabalha o raciocínio, né, a memória a longo prazo, eu gosto muito de trazer para vocês, porque o nosso cérebro, ele é uma parte adaptável do nosso organismo. Então, quanto mais nós trabalharmos nessa parte lá da nossa memória, que está lá guardadinha longa, mais nós vamos lembrar, mais nós vamos estimular, ok? Hoje eu trouxe para vocês uma atividade que, além da memória a longo prazo, nós vamos trabalhar também a memória de associação. É uma tabela, olha aqui para vocês, deixa eu virar aqui, ó. É uma tabela, eu coloquei o número do 1 ao 50, mas ela é livre. E eu aproveito aqui para deixar uma dica para vocês introduzir a questão digital, a inserção digital. Essa tabela aqui fica muito legal se ela for feita no Word e fica muito mais simples para vocês. Vocês conseguem colocar uma quantidade de números maiores, tá? Porque quanto mais números, mais vocês vão ter a memória visual de olhar e aí estimular e incentivar vocês a lembrarem algum evento. E a proposta é exatamente essa. Aqui, nesse quadrado que parece ser muito simples, nós cheios de números, nós temos que olhar e colocar a nossa cabecinha para funcionar. Vendo esses números, o que me vem à cabeça? Alguma data comemorativa, algum evento importante dos anos 40, dos anos 50, dos anos 80, dos anos 90? Vamos colocar aí a cabecinha para trabalhar. Eu vou colocar aqui os eventos que eu, olhando aqui para os números, lembro e associo. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui está de 1 a 50. Aqui do número 1 ao 50. Ao olhar essa tabela, a primeira coisa que me vem na memória é a data do meu aniversário. Eu vou fazer com a canetinha aqui preta para vocês visualizarem. É dia 24/5/1989. Eu tenho 31 anos. Ou seja, olhar esses números, a primeira coisa que me veio aqui na minha memória é a data de quando eu nasci. É um evento dito como muito importante, a data do meu nascimento, certo? Eu olhando aqui também, uma data que me vem aqui muito importante, deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem visualizar. A data de um nascimento, quer ver? Eu quero lembrar um bem longe para vocês, da minha mãe. Ó, 9/4/1972. A minha mãe tem 40. 48. Ó, 9/4/1972. A minha mãe tem 48 anos. Foi mãe novinha. Ó, vamos ver mais um evento que eu consigo lembrar aqui. Aqui, ó. 11, eu olhei o 11 e lembrei. 11 de dezembro. Errei, coloquei 3. Dezembro é 12. 11 de dezembro de 1994. Eu tinha 5 anos. Foi a minha formatura, a minha primeira formatura do prezinho. Foi uma data que eu gravei, que eu memorizei, porque foi muito importante para mim. Olha lá o tanto de tempo já que faz.
Outra data, essa é recente, essa eu vou usar a minha memória a curto prazo, 4/4/2020, 6 meses, é a data de nascimento da minha filhinha, foi um evento muito importante para mim. Então hoje a proposta é essa, vocês viram que o material para se fazer é muito simples, eu dei a ideia, aqui eu tô dando a ideia da folha sulfite, mas pode ser folha de caderno ou quem tiver a oportunidade de fazer no Word ou no Paint, que são aplicativos aí do computador, fica super legal. E quanto mais números, mais vocês podem, né? Pode ser aí que abra esse leque a oportunidade de vocês lembrarem e trazer os eventos. E aí eu quero propor para vocês um desafio. Façam essa atividade e marquem os exemplos e compartilha com a gente no grupo. Eu quero ver quantos eventos da vida de vocês, a primeira vez que eu fui para a praia, a primeira vez que eu viajei, ou quando eu tive minha filha, ou quando eu casei, quando eu mudei de cidade, o que você dita como um evento importante na sua vida. Coloca a cabecinha aí para trabalhar. Usa o estímulo que são os números para te fazer lembrar, associar aquela data, aquela idade que você estava. Quanto mais eventos você lembrar, olhando para uma tabela de grupos, para essa tabela de números, vocês colocam e descrevam e compartilham com a gente lá no grupo, tá ok? Bom pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês. A nossa oficina é a oficina da memória. E aí vocês sempre estão escutando a gente falar memória a curto prazo, memória a longo prazo, memória visual, memória de associação. E aí eu trouxe para vocês hoje na atividade, mas eu vou contextualizar e dar alguns exemplos dessas memórias para vocês, quando a gente falar aqui esse termo, saber do que a gente está falando. Eu vou trazer aqui para vocês, vamos lá. Vamos começar com a memória a curto prazo. O que é a memória a curto prazo? Vamos lá. A maior desvantagem dos problemas da memória de curto prazo é que podemos esquecer algo recente que íamos fazer. Então, quando a gente traz exercícios de memória a curto prazo, é para estimular e trabalhar aquela memória que a gente vai, quando nós vamos fazer algo, sabe quando nós estamos conversando com uma pessoa e fala, ai, esqueci o que eu ia falar, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Ou quando você vai chamar alguém e esquece o nome da pessoa, já aconteceu isso com vocês? Essa é a nossa memória de curto prazo. Então, quando a gente traz exercícios para vocês e fala, aqui nós vamos estimular a memória de curto prazo, é nesse sentido, é nesse exemplo, para vocês estimular e trabalhar para que isso aconteça com menos frequência, certo? Outra memória, né? Um adendo aí legal que eu quero trazer para vocês, um exercício bem rapidinho. Sempre quando você esquecer o que ia dizer e você lembrar, procure anotar, né? Sabe, pega um porta-retrato, se você tem um hábito, você aí que é vó, você que é vô e esquece o nome do neto, sabe aquelas vó que falam os 10 nomes do neto, menos daquela que você quer falar? Um exercício super legal é pegar um porta-retrato que estejam os netos ou uma foto que estejam os netos e colocar um durexinho, um adesivinho ou escrever na própria foto, né? O nome dos netos para ficar fácil a visualização. E todo dia que você passar por ali, você repete os nomes dos netos, né? Ou que você, amanhã eu não posso esquecer de falar aquilo para fulana. Anota, né? Mas aí eu não vou estar treinando a minha cabeça, eu não vou estar treinando a minha memória. Vai sim. Você anotando, você vai ler e você vai estar ali fortalecendo e vai estar lá estimulando para fazer você lembrar de olhar aquele papel. Então é um estímulo sim. Tenham anotado que vai ajudar vocês. Certo? Outro tipo de memória é a memória de agrupamento, né? Qual o contexto que traz a contextualização disso? É uma técnica que o nosso cérebro ele executa para lembrar mais facilmente grandes quantidades de objetos e informações e agrupar palavras em diferentes categorias. Se melhorarmos a nossa capacidade de memorizar por agrupamento, melhoramos bastante a nossa memória.
teremos maior facilidade para armazenar novas informações e, portanto, teremos mais aprendizado e teremos mais recursos para evitar o esquecimento. Então, isso é uma técnica, a técnica do agrupamento é para ajudar a facilitar a gente memorizar. Então, vamos dar um exemplo aqui de agrupamento. Um jogo bacana para vocês treinarem. Colocar várias palavras diversas, igual caminhão, carro, moto, cachorro, papagaio e gato. Tem o agrupamento de automóvel e tem o agrupamento de animais. Vocês ajustando isso de forma... Coloca lá, animais. Tudo que vocês têm que lembrar, tudo que você está vendo ali de animal, né? O que vocês podem fazer que fica legal, vamos lá, tem uma revista em casa, recorta as revistas, um monte de figuras diversas e agrupa, tudo que vocês agrupar de roupa, coloca lá, roupas, ajuda vocês a estimular a memória, tá? É uma técnica bem bacana para fazer vocês lembrar. Outra memória que nós sempre falamos aqui é a memória visual. Melhorar a memória visual é muito importante, pois muitas vezes o que lembramos são coisas que vimos antes, e isso é muito real, não é? Eu lembrei que eu vi aquele dia aquela pessoa, aquela reportagem, aquela cor. Então, o que nós vimos é mais facilmente a lembrança, nós resgatar essa memória de acordo com o que é visto. Então, quando nós falamos de memória visual, nós estamos falando desse aspecto da memória, que pode realizar um exercício muito simples, que envolve a observação, né? O jogo que eu trouxe para vocês, aqui já para vocês, o cubo mágico, é um jogo de memória visual. Então, você olhar e ter que fazer igual. Vocês já jogaram aquele jogo da diferença? É um exercício bem legal para a memória visual e é muito importante vocês estarem praticando esse lado da memória. Outra memória que vocês podem ter escutado já aqui na nossa oficina é a memória espacial. O que é a memória espacial? É um tipo muito importante da memória também, que nos permite reconstruir mentalmente formas, espaços e silhueta. Essa memória nós utilizamos muito em caminhos. Eu já estive aqui nesse lugar. Eu lembro que eu já estive aqui nessa rua, né? Eu lembro que eu já estive naquela cidade, né? Esse é o nosso estilo de memória, para dar de exemplo para vocês, da memória espacial. E aí uma atividade para vocês trabalharem essa memória espacial pega uma folha em branco e desenha a sua vizinhança, aonde você se lembra o melhor lugar. Da minha infância eu lembrava daquele lugar. Ou escreva ou desenha, isso é a memória, tá? Espacial, e é uma memória muito importante da gente estar aí, sempre reforçando, sempre trabalhando, porque faz parte da nossa vida, da onde a gente veio, onde nós estávamos, certo? E tem o tem a nossa memória de longo prazo, que é o exercício que eu trago hoje para vocês trabalhar. A memória de longo prazo, eu vou contextualizar um pouco aqui para vocês. É o único tipo de memória que contém informações sobre eventos passados, enquanto, o tanto que faz parte do nosso conhecimento. Aquelas memórias que estão armazenadas, as informações de muito tempo atrás, né? E aí é muito importante nós estimular essas memórias de longo prazo, que permite que cada vez mais, quanto mais estimulada, cada vez mais vão ser fortalecidas, né? E quanto mais eu estimular, menores são as chances delas serem esquecidas. Então sempre tem aquela música que a nossa mãe cantava, que o nosso pai cantava, ou aquela história que cantava antes de dormir, ou aquele pé de fruta que tinha no nosso quintal da casa. Essas são as nossas memórias a longo prazo. Quando a gente busca lá na
nossa cabecinha lá atrás tudo o que aconteceu. E a atividade de hoje é para trabalhar, para fortalecer e para estimular a nossa memória a longo prazo. E aí então, hoje eu trago para vocês o nosso quadro de números, né? Que de acordo com os números nós vamos se atentar, ter a nossa atenção concentrada e voltar lá atrás para ver qual evento que eu lembro ao olhar aquele número. E aqui eu trouxe para vocês que ao olhar esse agrupamento de números, a primeira memória a longo prazo que me veio foi a data do meu aniversário, 24/5/89. E aí, para estimular mais ainda, eu trabalho aqui o cálculos. De acordo com essa data e com a data de hoje, faz com que eu tenha 31 anos. Então, olha só, outro evento que eu lembrei de 4 eventos fazendo essa atividade. Foi a data de aniversário da minha mãe, que eu também, para estimular mais um pouquinho, coloquei aqui a idade dela. Essa aqui foi um evento que marcou muito a minha vida, que foi a minha primeira formatura. Eu tinha 5 aninhos e eu lembrei porque ficou guardado na minha memória, né? Todo aquele evento, a família ir ver, aquela coisa toda, a nossa primeira formação, encerrar um ciclo, começar outro, né? O ciclo escolar. E por último, a minha memória, aí eu trabalhei a minha memória a curto prazo, que é a minha memória recente. Ao olhar esses números, eu lembrei do nascimento da minha filha. Eu nunca vou esquecer, né? Quem esquece aí, ó, 4/4 desse ano, ela tem apenas 6 meses. Essa foi então a atividade que trabalha muito mais a nossa memória a longo prazo, que é a proposta de hoje, trabalhar essa memória a longo prazo. Porém, ó, deu para trabalhar a curto prazo também. Então, essa é a proposta de hoje. Façam as atividades, curta, compartilhe o nosso vídeo e quando vocês fizerem, compartilha lá no grupo com a gente, galera aí da paróquia, o nosso grupo da memória. Compartilha quantos eventos vocês lembraram, conseguiram lembrar ao olhar os números. Não vale colar. Aqui a gente quer, ó, estimular a memória, certo? Ativar a memória. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até a próxima!